Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu disse que existem vários tipos de intercâmbio, eu vou começar a explicar um pouquinho mais especificamente sobre cada um deles. O primeiro intercâmbio que eu vou falar aqui é o que eu fiz, então a minha experiência real compartilhada com vocês, a minha opinião, tudo mais, vou explicar direitinho. Então, o intercâmbio que eu fiz foi o do Rotary, que é o intercâmbio de jovens do Rotary Youth Exchange Program, em inglês. E eu fiz esse intercâmbio entre 2018 e 2019, Foi mais ou menos o período de um ano. Não chegou a ser um ano completo, isso vai variar para onde você for, a data que o Rotary Club especifica. Então é um pouco variado. Eu fiquei por volta de 11 meses, tem gente que fica um ano completo, tem gente que fica 10 meses. Então isso tudo aí você vai olhar durante o processo. Como funciona esse intercâmbio do Rotary? Bom, muitos intercâmbios você só chega e paga e vai, não faz uma prova nem nada, inclusive a maioria não necessita de processo seletivo, o do Rotary necessita. Você faz uma prova, no meu caso foi uma prova de conhecimentos gerais, conhecimentos sobre o Rotary e tinha que fazer uma redação em inglês ou espanhol. Eu escolhi inglês porque, apesar de saber espanhol, eu já tinha pretensão de ir provavelmente para um país que falasse inglês, então eu fui e fiz minha redação em inglês, que é o que eu tenho mais familiaridade e tudo mais, mas você pode escolher. E aí, algumas atividades extracurriculares, digamos assim, vão valer ponto também nessa prova. Como, por exemplo, eu fazia parte do Interact Club, que é um clube igual o Rotary, só que para jovens, Acho que entre de 12 e 18 anos. Não tenho certeza, mas mais ou menos essa faixa etária. Então, automaticamente, quem tinha pais participando do Rotary ou participava do Interact Club, tinha, acho que 30 pontos a mais. Isso aí vai depender de cada processo seletivo. Então, é uma provinha bem de boa e determinado na classificação. Tem uma lista de países e, baseado na sua classificação, você vai ter a possibilidade de ter muitos países para escolher, claro, se você for o primeiro. Se você estiver mais para o final da lista, você vai ter menos opções. Então, é interessante que você se classifique bem nessa prova para ter essa liberdade de escolha, E não acabar indo para um país que você não goste ou não esteja tão afim de ir. Mas isso também é outra coisa que eu ia comentar. Às vezes você não poder escolher o país acaba sendo benéfico, porque você tem uma surpresa boa. Chega lá e tem toda uma experiência que você não imaginava, uma coisa diferente, enriquecedora. Porque apesar de eu pensar talvez em até ir para os Estados Unidos, eu não pensava em ir para o estado do Colorado, que foi para onde eu acabei indo. E assim, hoje em dia eu não trocaria essa experiência por nada. A diferença do intercâmbio do Rotary. A partir daí, quando você é selecionado e tudo mais, tem um processo de pagamento, E esse pagamento é mais barato do que o intercâmbio de agência. Então, gente, compensa, 1000 vezes mais, na minha opinião, você passar por um processo seletivo, que não é uma coisa simples, Mas ter que se preparar para um processo seletivo e poder economizar. Para mim, essa economia vale muito mais do que poder fazer sem processo seletivo. Até porque é um processo bem simples, eu diria. E tem uma entrevista também, esqueci de falar. Tem uma entrevista, mais pra saber quais são os seus objetivos, conhecer sua personalidade, mas é bem tranquilo. E aí, a partir desse momento, você faz os pagamentos, que esses pagamentos são basicamente referentes ao valor do intercâmbio, Porque exige todo um trâmite do Rotary aqui do Brasil, onde você vai se inscrever, e o Rotary Club que vai te receber, porque inclusive lá eles vão te dar uma mesada, não pagar nada na escola, não vai precisar pagar nada nas casas de família que você ficar. E também, provavelmente, vai vir um outro intercambista para sua casa. Caso você não tenha condição de receber, eles têm um critério que você provavelmente vai precisar ajudar esse outro intercambista que vai vir no seu lugar a arrumar uma casa para poder ficar. Porque é assim que funciona, São os contatos, a gente tem que ajudar essas pessoas que vão vir, da mesma forma que tem pessoas lá nos ajudando. Não é um critério, assim, obrigatório você receber na sua casa, mas se você puder auxiliar, o Rotary nesse processo, arrumando outras famílias ou recebendo na sua casa, é muito importante. Ter essa empatia com a pessoa que vai passar pelo mesmo processo que você, Aqui na minha casa, enquanto eu tava lá, meus pais receberam um intercambista por 3 meses. Os gastos de passagem, vistos, são separados, São feitos de modo separado, mas não vai ser igual aos outros intercâmbios que você vai estar pagando por escola, às vezes por acomodação. Nos outros intercâmbios, muitas vezes você fica em casa de família, mas você paga essa família. No caso do Rotary, é até um fator, de segurança mesmo, é você ser recebido por famílias voluntárias. Elas não estão recebendo dinheiro nenhum para isso. Ou seja, se elas realmente se disponibilizaram a te receber, é porque elas querem aquela experiência. Então não vai ser uma família que vai te maltratar, que vai te olhar de cara ruim.
que vai fazer as coisas só pelo dinheiro. Não. É claro que, como em qualquer intercâmbio do mundo, existe a possibilidade de você ter problemas com a família, mas isso também o Rotary resolve. Tem sempre ali o oficial de intercâmbio, o pessoal envolvido no programa de intercâmbio do Rotary, para te ajudar caso você tenha qualquer problema. Mas eu acho muito mais difícil você ter problema com uma família voluntária do que com uma família que tá recebendo, que às vezes tá ali só pelo dinheiro e não tá nem aí pra você. As famílias do Rotary geralmente estão preocupadas em te levar para ter experiências naquele país, para viagens, para programas culturais, ou mesmo, tipo, que você se estabeleça e se sinta em casa lá. Pra você não ficar muito mal, porque a gente já tá longe da família, numa cultura diferente. Então, aquela família realmente é acolhedora. Isso é um diferencial enorme do Rotary. Inclusive, eles checam os antecedentes criminais das famílias que são voluntárias. Tem todo um processo, assim, gente, então é seguro, é muito melhor, na minha opinião. E outro diferencial também, que muitas vezes no intercâmbio do Rotary, você vai ficar com mais de uma família. Então isso é até bom, que se você não gostar tanto da sua primeira família, talvez você goste mais da segunda ou da terceira. Geralmente são 2 ou 3. Eu fiquei com 3 famílias diferentes. E o objetivo deles com isso é qual? Para que você não se mantenha ali somente em uma casa, para que você esteja num lugar e conheça todas as variedades ali, para você entender que que nem tudo é igual à primeira família que você ficou, que vão ter lugares diferentes, que no mesmo lugar vão ter culturas diferentes, modos de viver diferentes, e que você possa aprender a conviver com isso, né? Pra gente ver realmente como é a vida. É muito bom ter essas perspectivas diferentes. Eu, por exemplo, na minha primeira família, fiquei numa casa com os pais, né, e uma irmã só, da minha idade. Na segunda casa eu fiquei com um casal de idosos, eu não tinha nenhum irmão. E na terceira família eu tinha uma família igual a minha, 2 filhos e os pais. Então, assim, são experiências muito diferentes e enriquecedoras. É muito, muito bacana mesmo. E outra coisa que eu também esqueci de falar, gente, eu vou lembrando ao longo do vídeo, aí vocês me desculpem se ficar meio confuso, mas eu tô tentando deixar o mais claro possível. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, me manda no Instagram, qualquer coisa que eu vou responder. Mas o interessante que eu esqueci de falar é que nesse intercâmbio do Rotary, no processo antes de você ir e quando você tá lá, tem várias reuniões, encontros de intercambistas, convenções. Então, nesses casos, você fica hospedado em hotéis, você faz passeios turísticos, várias coisas. Isso tudo já tá incluso no preço que você paga. Eu, por exemplo, fui pra Aspen, no Colorado, no X Games, que é um dos festivais mais famosos do mundo. Tem esqui, tem show, tem tudo. E a gente não precisou pagar nada, porque já tava tudo incluso. Então, a gente teve o transporte gratuito, a gente entrou no festival gratuitamente, nossa hospedagem foi gratuita, alimentação gratuita, a não ser que a gente quisesse fazer compra separado, que tinha que pagar. Mas, assim, esse é um diferencial muito bacana do Rotary. E aqui no Brasil, antes da gente ir, a gente teve, uma convenção também em Caldas Novas, ficamos hospedados num hotel e não pagamos nada, tá tudo incluso no que você paga. Então, assim, além de ser mais barato que os outros intercâmbios, você vai ver esse dinheiro, porque você vai ver ele revertido nos seus treinamentos, nas convenções, nas viagens, na mesada, enquanto nos outros intercâmbios muitas vezes você tá ali pagando pela escola, pela família que vai te receber, e muitas vezes uma taxa ali para a própria empresa. O Rotary não, tudo que você paga é realmente para que o intercâmbio aconteça, não é um dinheiro que está sendo usado para fins pessoais, até porque o Rotary é uma organização sem fins lucrativos. Eu acredito que um maior diferencial de todos é a convivência com outros intercambistas, que é um intercâmbio cultural, com propósito. Você vai estar sempre em contato com os outros intercambistas nessas reuniões, todo mundo compartilhando experiência, todo mundo ali passando pela mesma situação, mas vivendo coisas diferentes, e aí você constrói amigos para a sua vida toda, né? Você constrói amizades ao redor do mundo, o que já é uma experiência muito enriquecedora de verdade. E, assim, eu acho que muita gente acaba optando por esse intercâmbio, por ser mais barato, mas eu não acho que esse é o maior diferencial. Eu acho que todo o cuidado que eles têm, essa oportunidade de enriquecimento cultural é o mais valioso de tudo. Além, claro, de pagar mais barato. Então é isso, gente. Eu acho que o intercâmbio do Rotary é uma excelente opção. No caso, eu fiz o intercâmbio do Rotary de longa duração, né? Que eu acho que tá sendo indicado ali para mais ou menos, digamos assim, jovens do ensino médio, né? Quando eu fui, tinha gente de 15 até 18, 19 anos. É mais ou menos essa faixa etária que eles buscam. O Rotary também conta com um intercâmbio de curta duração, que eu acho que já funciona de um pouco diferente. Eu não sei explicar aqui agora, mas depois posso vir contar pra vocês sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em fazer intercâmbio pelo Rotary, pode me procurar, que eu vou te ajudar com o processo. É uma coisa bem simples, muito bacana e vale super a pena. Então é isso, gente. Um beijo!